pagou, depois de dizer quem almoçou, ela pagou com 2 notas de R$50 e a Convido o deputado Chico Leite a secretariar os trabalhos da mesa e a proferir a leitura do expediente que se acha sobre a mesa. Sim, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato de súmula, Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata sucinta da 101ª Sessão Ordinária, em 10 de novembro de 2005, presidida pelos deputados Fábio Barcelos, Chico Floresta e Wilson Lima, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa... Senhor deputado, considero lida e aprovada a presente ata para que conste nos anais desta Casa. Sim, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato sumo, Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ato sucinto da 53ª Sessão Extraordinária, em 27 de outubro de 2005, presidida pelo deputado Chico Floresta. Considero lida e aprovada a presente ata e determino sua transcrição nos anais da Casa. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula, Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, da 50ª Sessão Extraordinária, em 20 de outubro de 2005. Presidência, deputados Fábio Barcelos, Chico Floresta e Wilson Lima. Considero lida e aprovada a presente ata. Solicito ao secretário que proceda à leitura da próxima ata. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ato súmula, Terceira Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata da 60ª Sessão Extraordinária, em 10 de novembro de 2005. Presidência, deputados Fábio Barcelos e Wilson Lima. Damos por lida e aprovada a presente ata. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente sobre a mesa. Sim, senhor presidente. Mensagem número 339 de 2005 do gabinete do senhor governador do Distrito Federal. Indicação do senhor deputado Odilon Aires, que sugere a SEB providências no sentido de que seja complementada a eliminação pública nas quadras 10 e 12 do Cruzeiro Velho. Tudo bem, querido? Indicação do senhor deputado Odilon Aires, sugere a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal a apreciação da matéria referente à regulamentação da profissão de técnico de imobilização ortopédica, objeto do projeto de lei número 1681-A de 15 de setembro de 1999. Projeto de lei do senhor deputado Fábio Barcelos altera a lei 3557 de 18 de janeiro de 2005, que, aspas, dispõe sobre a individualização de instalação de hidrômetro nas edificações verticais residenciais de uso misto e nos condomínios residenciais do Distrito Federal e da outras providências. Indicação do senhor deputado Chico Leite, que sugere ao ilustríssimo senhor diretor do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, CESP-UNB, a adoção no concurso público para preenchimento de cargos da Câmara Legislativa do Distrito Federal das disposições descritas nos projetos de lei número 1311 e 1312 de 2004. Requerimento do senhor deputado Wilson Lima, que requer a tramitação conjunta dos projetos de resolução número 03 de 2003 e 99 de 2005. Requerimento da senhora deputada Érica Cocai, que requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 704 de 2003 e 1678 de 2004. Requerimento da senhora deputada Érica Cocai, que requer a realização de sessão solene em homenagem às mulheres sindicalistas. Requerimento do senhor deputado Peniel Pacheco, que requer a retirada de tramitação do projeto de resolução número 102 de 2005. Requerimento do senhor deputado Chico Vigilante, que requer informações ao presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior do Distrito Federal. Requerimento do senhor deputado Chico Vigilante, que requer informações ao presidente da Companhia de Saneamento do Distrito Federal, CAESB. Era o que tinha a ler, senhor presidente. Damos início ao pequeno expediente. Comunicado de líderes. Conceda a palavra, pelo tempo de 5 minutos, ao senhor deputado Leonardo Prudente, líder do PFL. Deputado abre mão. Conceda a palavra ao deputado Augusto Carvalho. Na ausência do parlamentar, chamo o próximo orador inscrito. Conceda a palavra ao deputado Aguinaldo Jesus, que falará pela liderança do PL. Na ausência do parlamentar, convido o próximo orador inscrito. Conceda a palavra à deputada Érica Cocai, que falará pela liderança do PT.
Estou informado pela líder Érica Cocai que fará uso da palavra em nome da liderança do PT a deputada Arlete Sampaio. Conceda a palavra por 5 minutos. Obrigado. Desculpa, Sérgio. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, quero usar esse espaço da liderança do Partido dos Trabalhadores para trazer a essa casa algumas informações acerca do andamento da CPI da saúde. Nós temos trabalhado exaustivamente durante, inclusive, o fim de semana, feriados, para concluir, para elaborar o relatório final da CPI. Estamos na fase final dos depoimentos e quero dizer que antes mesmo de apontar os resultados finais, tenho a convicção de que a CPI da saúde tem contribuído em muito para apontar para a atual gestão da Secretaria de Saúde diversos problemas que acontecem na rede pública, para que providências sejam tomadas no sentido de evitar a continuidade desses problemas. E deputado Peniel Pacheco, tive o prazer, na Comissão de Educação e Saúde, essa semana passada, de debater e aprovar projeto de sua autoria, que diz respeito à manutenção das lavanderias hospitalares nos locais onde as atividades são exercidas. E é com muita estranheza que hoje recebi uma denúncia de que há uma intenção formalizada pelo governo do Distrito Federal, através de um projeto e de articulações que vêm sendo feitas para que se privatize o trabalho de lavanderia hospitalar. E considero que é um equívoco brutal, porque a lavanderia hospitalar faz parte de um dispositivo no sentido de evitar a infecção hospitalar, no sentido de assegurar prontamente a reposição de peças que em muito depende do cotidiano de cada um dos hospitais. Então, quero aqui manifestar, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, como médica sanitarista, como cidadã do Distrito Federal, como deputada distrital, o meu mais veemente protesto diante dessa intenção. E espero que esta casa tenha o bom senso, sobretudo aqueles parlamentares que tenham convívio com o senhor governador do Distrito Federal, de alertar para que este crime não se cometa contra a saúde pública do Distrito Federal. Obviamente que diversos empresários hão de querer essa atividade lucrativa de assumir a lavanderia de toda a rede pública, da extensa rede pública do Distrito Federal. Mas isso atenta contra tudo aquilo que a gente aprendeu no sentido de implementar medidas de controle de infecção hospitalar, de agilizar procedimentos hospitalares que às vezes deixam de ser realizados unicamente porque não teve roupa para fazer uma cirurgia, faltou campo para os cirurgiões operarem, pequenas coisas que atrapalham o andamento do cotidiano das nossas unidades de saúde. Portanto, deputado Peniel Pacheco, Vossa Excelência, que é autor de um projeto de lei nesse sentido, espero que se some a outros parlamentares dessa casa, inclusive a liderança do governo, a quem eu faço um apelo, para que comunique-se com o governo e evite que esse projeto venha adiante, que esse projeto prossiga, porque será um prejuízo
não só para o erário, mas também um prejuízo para as condições de saúde das pessoas que precisam utilizar-se das unidades de saúde dos hospitais do Distrito Federal. Esse é o comunicado que eu gostaria de fazer e dizer que até meados de dezembro, antes do encerramento do período legislativo, deste ano legislativo, estaremos fazendo a leitura final do relatório da CPI da Saúde e encaminhando ao Ministério Público todo o levantamento que ao longo desses meses nós tivemos a oportunidade de fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado à líder do partido por ter concedido esse espaço para a nossa informação. Muito obrigado. Essa presidência agradece a compreensão da deputada Arlete Sampaio em ter se pronunciado dentro do tempo previsto. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Odilon Aires, que falará pela liderança do PMDB. Na ausência do parlamentar, conceda a palavra à deputada Nilceia Machado, pela ordem dos inscritos, que falará pela liderança do governo. Deputada Nilceia Machado, a tribuna de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, demais presentes nesta sessão, quero aqui fazer o registro de que todos nós acompanhamos nesse último final de semana o falecimento do Dom Ávila, né? Uma pessoa ímpar na história do Distrito Federal, que sempre trabalhou pela causa social, uma figura que realmente deixa saudades a todo o povo de Brasília, independentemente das denominações religiosas. Creio que todos nós tenhamos um respeito pelo trabalho feito, deputado Peniel Pacheco, pelo Dom Ávila aqui em Brasília. E nós gostaríamos de registrar os nossos pesares, mas ao mesmo tempo dizer que esta casa foi feliz em ter realizado no decorrer da sua história uma sessão em homenagem ao Dom Ávila. Portanto, fica aqui os nossos sentimentos pela partida de um amigo de Brasília, um cidadão realmente que fez muito pela capital do país. Mas, além disso, senhor presidente, eu gostaria também de aqui fazer referência ao trabalho que vem sendo feito no âmbito do Distrito Federal e, mais uma vez, apelar para os colegas para que nós possamos, no mesmo ritmo de trabalho que o governo vem desempenhando as suas funções, que nós pudéssemos dar as respostas necessárias na forma dos projetos que estão na casa para serem apreciados. Veja só, nós temos o programa Brasília Sustentável, nós temos algumas necessidades de alteração dos planos diretores que estão na casa, que são projetos do governo. Nós temos algumas pendências, temos as contas do governo para serem aprovadas, temos, enfim, uma série de projetos sobrestando pauta e gostaríamos de saber e do encaminhamento, se possível, desta presidência, para que nós pudéssemos realizar uma reunião de líderes no sentido de definirmos qual é a pauta para ser votada nesse finalzinho de mês e um cronograma para que pudéssemos dar atendimento e atenção aos planos diretores. O plano diretor da cidade do Gama e o plano diretor da cidade do Guará já estão, esses planos diretores já estão na casa.
eles podem, o prazo pode correr, pode transcorrer. Pode haver uma distribuição para todas as comissões, para os relatores, e nós poderíamos ainda ter a aprovação desses projetos, desses planos diretores no decorrer desse ano. Seria muito importante, não só para o governo do Distrito Federal, mas principalmente para a população dessas duas cidades que passarão a ter a sua lei maior. Então, além dos planos diretores, temos o orçamento, temos aí projetos polêmicos, a exemplo do reajuste dos tributos, temos os projetos que sobrestam pauta e ainda temos a necessidade também de vermos a votação dos projetos dos colegas parlamentares. Portanto, senhor presidente, fica aqui a nossa solicitação para que possamos, ao desobstruirmos a pauta, que se faz necessário essa desobstrução, para que possamos também, deputado Odilon Aires, além da desobstrução da pauta, elaborarmos uma pauta de trabalho capaz de dar celeridade ao processo de votação daqueles, não só os que estão sobrestando, mas também aqueles que encontram-se com pendências para serem apreciados. Então fica aqui mais uma vez a nossa solicitação para que possamos dar maior atenção ao trabalho do plenário no sentido de votarmos os projetos que estão em pauta e aqueles que deverão estar entrando em pauta nos próximos dias. Eram essas as nossas considerações, senhor presidente. Muito obrigada. Em resposta à solicitação de Vossa Excelência, cumpre esclarecer que tem sido feito um esforço para esgotar inicialmente os vetos existentes na pauta da ordem do dia, deputada Nilceia Machado. E certamente, no momento oportuno, as lideranças estarão se reunindo para discutir a pauta proativa, a pauta positiva, propositiva das sessões da Câmara, inclusive com a inclusão de projetos de parlamentares. Eu creio que isso poderá ser feito o mais breve possível. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, na verdade, oradora, deputada Maria da Guia, que falará pela liderança do PSDB, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, assessores, imprensa. Hoje, eu ocupo esta tribuna para registrar nos anais da Câmara Legislativa a minha homenagem especial ao nosso reverendo arcebispo militar do Brasil, Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, o nosso Dom Ávila. Dom Ávila, referência sacerdotal de Minas Gerais, de Diamantina para Brasília, foi um presente de Deus, senhor presidente. Homenagear o padre, servo, amigo, conselheiro, paciente, prudente, amoroso e caridoso, humilde e autêntico, vigilante e obediente, cultivava o silêncio dos sábios. Homenagear o bispo auxiliar da Diocese de Brasília, que ajudou a construir essa cidade, construindo amigos como uma casa de oração. Homenagear o professor de filosofia, o acadêmico da Academia Brasiliense de Letras. Homenagear também, senhor presidente, o cidadão honorário de Brasília, que muito honra esta casa. Homenagear o fundador do movimento Eureka em Brasília, o fundador da Rádio Nova Aliança, o diretor espiritual da Renovação Carismática Católica. Homenageá-lo, Dom Ávila, como o primeiro arcebispo ordinário militar do Brasil, fazendo assim a Catedral Militar do Distrito Federal a nossa Rainha da Paz. Obrigada, Dom Ávila, pela evangelização que deixou em cada coração, pelo exemplo cristão e sacerdotal, pelo amor ao próximo que nos deixou, pelos valores éticos e educacionais para cada família que tanto ensinou. Obrigada, Dom Ávila, pelo dom da paciência e da sabedoria que nos transmitiu, por ter nos ensinado a dizer, eu quero ver Deus. Hoje, senhor presidente, Brasília e o Brasil perdem um padre pai, mas ganha um santo. Ao Dom Ávila, a nossa homenagem. Muito obrigada.
agradecendo a deputada Maria da Guia pelo breve pronunciamento. Convido o senhor líder do PRONA, deputado Wilson Lima, para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, pessoal que está aqui na galeria, pessoal que está nos assistindo pela TV Legislativa, eu subo essa tribuna para ratificar as palavras dirigidas aqui a Dom Ávila. Nos deixou muita saudade, mas se eu estou aqui na Câmara Legislativa, hoje, já no meu segundo mandato, atuando como deputado nesta casa, primeiro, graças a Deus e graças a um alerta, a um chamamento, a um puxão de orelha, a um empurrão, a comoção, a um convencimento do próprio Dom Ávila, porque ele me incentivou. Aliás, fez uma advertência a todos nós. Como cristão, como que nós estávamos atuando no mundo. E naquele momento, naquela época, ainda era uma luta pelas diretas já. E ele chamou-nos a atenção. O que vocês leigos estão fazendo pelas diretas já? Se em Brasília vai ter eleições, vocês não vão participar do processo político? Vocês vão ficar à margem da história ou da atuação política, que é o papel do leigo, que é atuar no mundo, no século. Então, daquele momento eu me senti tocado e comecei a participar, sim, do processo das diretas já, do processo de participar de um partido político, e de lá para cá os amigos se encarregaram de lançar o meu nome e eu pude saborear, hoje experimentar o dever, cumprir o dever como um político cristão aqui na Câmara Legislativa, claro, e no Distrito Federal. Portanto, fica aqui a minha saudosa lembrança de um grande amigo que ajudou a edificar essa cidade no tocante ao social. E digo mais ainda, ele deixou uma grande obra social, hoje, que é a realidade de Brasília, que é a Casa da Sopa. Hoje, ajudado vários leigos de várias cidades, de várias camadas sociais, que participam ativamente da vida social da cidade. Que dá os alimentos aos pobres debaixo das pontes, os pobres que moram debaixo das lonas, das encruzilhadas, e não tem um local, como o próprio Jesus Cristo diz, de reclinar a cabeça. Está exposto ao sol, à chuva, aos temporais, e quando chove mansinho, eu ainda fico tranquilo, mas quando chove uma chuva de vento, falo, coitado daquele pessoal. E me dói muito o coração de saber que eles não têm um lugar para morar. Mas o Dom Ávila achou uma forma de ajudá-los, pelo menos na fome. Ele fez com que várias pessoas se mobilizassem durante a noite e várias pessoas também contribuíssem com alimentos, para que, na verdade, a sopa fosse distribuída e alimentada a todas as famílias. Então é um movimento que acontece toda noite em Brasília e que não aparece, mas que Deus sabe o esforço de cada uma daquelas pessoas que Dom Ávila conseguiu mobilizar para que essa obra social perdurasse até a data de hoje. E eu tenho certeza que
plantada por Dom Ávila, regada por Deus, claro, com a força de Deus, ela não vai morrer. E a sua imagem, a sua presença, a sua intercessão por nós lá no céu, não vai ser menor do que o que ele fez aqui na terra. Dom Ávila deixou saudades, mas deixou muitas coisas boas feitas. Senhor presidente, eu agradeço o tempo que foi concedido a mim e eu queria apenas deixar aqui registrado o pesar, mas ao mesmo tempo alegria, porque temos mais um intercessor e conhecido no céu. João Paulo II partiu, mas deixou muitas marcas boas. Dom Ávila partiu, deixou muitas marcas boas. E os dois, ambos estão intercedendo no céu por nós. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, que falará pelo PRP, deputado Expedito Bandeira. Convido o deputado Wilson Lima a assumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, assessores, pessoal aí da galeria. Senhor presidente, faço uso aqui dessa tribuna para falar sobre o processo eleitoral que aconteceu ontem, dia 15, numa eleição do sistema de transporte público alternativo, aonde participaram 84% dos permissionários e democraticamente foi escolhido o então presidente, o senhor Fonte Dejan Costa Santana, para o triênio 2005-2008. Essa redação aqui está corrigindo. Com uma porcentagem de 68,75% os votos recebidos nas urnas da Chapa 1. Não poderia deixar de registrar aqui neste momento o serviço prestado pelos trabalhadores do transporte alternativo do Distrito Federal. Então, senhor presidente, agradeço. São essas as minhas palavras. Para fazer uso da palavra, passo a palavra ao deputado Periel Pacheco, terceiro secretário dessa mesa diretora. Senhor presidente, eu desejo comunicar aos nobres colegas deputados, às nobres colegas deputadas, que na última sexta-feira nós realizamos um encontro regional do PDT do Distrito Federal. Talvez a primeira atividade realizada pelo partido nesse novo momento que o partido está vivendo no âmbito do Distrito Federal. E eu quero registrar que foi bastante gratificante, senhor presidente, deputado Wilson Lima, ter a presença de mais de 550 filiados e amigos do PDT que participaram de um jantar comemorativo, e nesse jantar nós tivemos a presença honrosa, significativa, do nosso senador Cristóvão Buarque, como uma liderança importante que ingressa nos quadros do PDT e que, por unanimidade da executiva que estava no exercício das atividades de gestão do partido aqui no Distrito Federal, foi escolhido para ser presidente regional do PDT do Distrito Federal. Cristóvão Buarque, que já foi governador do Distrito Federal, já foi eleito como um dos senadores com uma das maiores votações na história do Distrito Federal, exerceu a função no Ministério da Educação do governo Lula e hoje se acha filiado nos quadros do PDT do Distrito Federal, assumindo a presidência regional do partido aqui, deputada Arlete. Tenho certeza que é um ganho para o PDT
ter, nesse momento, a liderança, a influência, a sapiência do querido senador Cristóvão Buarque. Na nossa avaliação, isso vem dignificar ainda mais a nossa legenda e vem demonstrar para a sociedade que o objetivo do senador, ao ingressar no PDT, não é apenas ser figura decorativa, não é apenas utilizar a legenda como forma de promover alguma postulação, creio eu, de âmbito nacional, mas também de emprestar sua habilidade, sua capacidade nesse novo momento que o PDT do Distrito Federal atravessa. E vale ressaltar, senhor presidente, que a pessoa do senador Cristóvão Buarque já veio com um propósito diferenciado, e é isso que eu acredito representar um ganho para o desenvolvimento político no Distrito Federal. Enquanto muitos partidos há uma guerra intestina para saber quem é que vai ser presidente, quem é que vai ocupar o cargo, a proposta inovadora que o partido estabelece é de uma gestão colegiada. Uma parte, Vossa Excelência. Com muita alegria eu ouço a parte da nobre deputada Arlete Sampaio. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o PDT, na sua pessoa, dizer que tive a felicidade de conviver durante 4 anos com o senador Cristóvão Buarque na condição de governador do Distrito Federal. É uma pessoa porque eu tenho um carinho muito especial e muito respeito, que evidentemente da minha parte lamento que ele tenha deixado os quadros do Partido dos Trabalhadores. Nossa expectativa é que ele ficasse na luta que nós estamos desenvolvendo pela reconstrução do nosso partido. Mas de toda sorte, creio que a presença do senador Cristóvão no PDT fará muito bem ao PDT, sobretudo no sentido de resgatar a história do PDT no Distrito Federal, que é uma história de um partido do campo da esquerda, um partido que fez parte de todos os movimentos sociais desta cidade, pela democracia, pela democratização do país, pelo impeachment do Collor, pela representação política. E eu tenho certeza que a presença do senador Cristóvão fortalecerá o PDT e nos dá a esperança de ter o PDT ao lado do Partido dos Trabalhadores nos próximos embates que teremos nas próximas eleições de 2006. Muito obrigada, senhor presidente. Quero agradecer ao presidente a tolerância e agradecer de maneira especial o à parte gentil da deputada Arlete, que, como sempre, demonstra ser uma pessoa que, mais do que ter habilidade política, essa sua manifestação revela isso, mas revela uma sensibilidade à flor da pele. Eu acho que isso é muito positivo para quem exerce política com o coração. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Eu queria finalizar, senhor presidente, dizendo que nós nos sentimos honrados. Mas o que é mais interessante ressaltar, deputada Arlete, é que a presença do senador na presidência regional do PDT inaugura um tempo diferenciado, que é exatamente uma gestão colegiada, quando a executiva, na medida do possível, a concorrência, senhor presidente, está meio grande aqui, eu estou me sentindo assim meio quase que invadido pela voz dos nossos queridos assessores aqui. Pois não, deputado. Mas a garantida fala. Vou concluir, senhor presidente. Garantido. Além de termos uma executiva colegiada, com as decisões sendo tomadas preferencialmente por unanimidade dos votos, para evitar exatamente aqueles conflitos, para ver quem é que manda, quem é que não manda, vai estabelecer esse princípio de que o consenso será buscado em todas as circunstâncias e, sempre que possível, nós teremos que decidir com base no convencimento saudável e construtivo. E mais do que isso, nós teremos também uma alternância saudável de poder. A cada 3 meses, enquanto prevalecer a executiva provisória, haverá uma substituição
haverá uma substituição nos quadros da direção do partido por outros que certamente têm muito a oferecer para a construção dessa legenda no Distrito Federal. E eu quero finalizar, senhor presidente, concluindo meu pronunciamento, informando que o nosso presidente, até então, nos últimos 12 anos, o querido Jorge Michel, que é hoje um dos vice-presidentes do PDT no Distrito Federal, foi homenageado naquela sessão da Executiva Regional, recebendo o título também muito significativo e representativo de presidente de honra do PDT do Distrito Federal. E eu quero informar que, como batalhador que foi, Jorge Michel defendeu com unhas e dentes, com garra total, a liberdade democrática nesse país, foi banido do seu país, foi expulso da sua terra em razão da sua posição política, esteve morando em vários países da Europa durante o seu período de exílio e ultimamente estava vivendo em Portugal, ocasião em que assinou a chamada Carta de Lisboa, que deu início à trajetória do processo de construção e de fundação do PDT. E ele é uma pessoa que tem, de todos nós, o carinho, a atenção, como uma pessoa que de fato ostenta uma postura de lisura, de equilíbrio, de bom senso. E por esta razão, senhor presidente, eu estou apresentando nesta casa hoje o título de cidadania honorária ao Jorge Michel, pelo que ele fez em nome da democracia do nosso país, concedendo a ele, espero, pela unanimidade dos deputados desta casa, esse título que é a mais alta honraria conferida a um cidadão desta cidade. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Paulo Tadeu, já no comunicado de parlamentares. Já no comunicado de parlamentares, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu queria também prestar aqui as minhas homenagens a Dom Geraldo Ávila, colocar do nosso respeito e da nossa admiração pela história e pela postura desse líder espiritual e social de nossa cidade. Aproveito também, senhor presidente, e quero chamar a atenção aqui do deputado Chico Vigilante, deputado Arlete, dos demais deputados que aqui se encontram, Maria da Guia, enfim, com relação a uma vitória que nós tivemos no Poder Judiciário na última semana. Deputado Wilson Lima e deputado Chico Floresta. Uma das grandes questões que envolve o Parlamento Nacional hoje, deputado Chico Vigilante, é a retirada das prerrogativas do Poder Legislativo, ora por parte do Ministério Público, ora por parte do Poder Executivo, ora por parte, inclusive, de uma pressão da própria sociedade via meios de comunicação. No ano passado, fruto dessa tentativa de retirada das prerrogativas, o governo do Distrito Federal enviou para essa casa o projeto do IPTU, que ocorre todos os anos. Todos os anos o governo envia para essa casa uma proposta de IPTU que, aprovada nesse ano, passará a vigorar a partir do ano seguinte. Alô, Luciano? Deputada Érica Cocai, nossa líder, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de debatermos naquele momento. O governo apresentou na pauta, deputado Chico Floresta, apenas 52 condomínios do Distrito Federal para fazer a cobrança do IPTU. Até aí tudo bem. No que pesa as nossas divergências que ocorrem no meio da sociedade, essa casa aprovou o instrumento que possibilitou a legalidade dessa cobrança, portanto, desses quase 52 condomínios. Precisamente 52 condomínios. Para a nossa surpresa, esse ano, o Poder Executivo começou a enviar para outros condomínios a cobrança do IPTU. E aí nos chama a atenção, e eu queria inclusive aproveitar o deputado Leonardo Prudente, que é o presidente da COF, e aonde nós iremos debater o IPTU desse ano. O governo enviou para mais de 100 condomínios, aproximadamente 105 condomínios a mais, o carnê do IPTU. E deputado Chico Floresta, o governo pode até cobrar o IPTU desses condomínios.
desde que a Câmara Legislativa aprove a cobrança desse imposto. E para nossa surpresa, o governo não enviou para essa casa um projeto de lei a inclusão desses condomínios, mas, no entanto, quis cobrar através da emissão desses carnês. E começou a cobrar. Vários moradores de condomínios, inclusive, já pagaram parcelas importantes desse importante imposto. Agora eu quero chamar a atenção aqui, porque na última sexta-feira, 11/11, o desembargador do TJDF, Sérgio Bittencourt, deferiu a liminar suspendendo a cobrança ilegal desse IPTU nesses condomínios. E essa é uma vitória dessa casa. Eu quero chamar a atenção, inclusive, dos demais parlamentares, porque essa é uma vitória dessa casa. Essa casa não pode dar um cheque branco ao Poder Executivo. Essa casa não pode aceitar, inclusive, que se retire dessa Câmara as prerrogativas que são determinadas pela Constituição Federal e também pela lei orgânica. E nós é que temos a prerrogativa de aprovarmos os impostos que serão cobrados dos cidadãos dessa cidade. Infelizmente, o governo tentou usar de uma tática aonde procurou, inclusive, estabelecer, sem nenhum amparo legal, a cobrança de IPTU em mais de 105 condomínios que não foram, deputado Chico Vigilante, é bom que se diga, não foram discutidos e não foram aprovados aqui nesse plenário. E eu queria, inclusive, chamar a atenção, porque essa foi a ação de um parlamentar, mas deveria ter sido a ação, inclusive, da Procuradoria dessa casa. A presidência dessa casa e a Procuradoria não poderia permitir, em hipótese nenhuma, deputado Ivelisse, que se tire as prerrogativas do Poder Legislativo. Ora, quer cobrar dos demais condomínios? Tudo bem, só que o que determina a nossa Constituição, nossa lei orgânica, as leis tributárias desse país, é que aqui, esse poder é que tem efetivamente condições de debater e aprovar tais impostos. E é por isso que, logo mais, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é um promotor que tem pautado o seu mandato, inclusive pela legalidade aqui, juntamente com os demais parlamentares, nós iremos procurar agora estender aos demais condomínios esse benefício. Até porque o governo, eu não sei porquê, dividiu a cobrança desses 105 condomínios em 4 portarias. No mês ele aplicou em X condomínios, no outro mês ele aplicou a nova portaria em novos condomínios, até que chegou a 4ª portaria. É claro que isso foi a tentativa, inclusive, de esconder, né, a quantidade enorme que o governo queria e tentou cobrar de maneira ilegal de diversos condomínios. E eu quero pedir aqui aos demais parlamentares dessa casa, porque, deputado Chico Floresta, nós iremos até o dia 15 de dezembro, estarmos aqui discutindo e aprovando o IPTU, que passará a vigorar no ano que vem, no ano de 2006. Além dos aumentos acima da inflação, o governo já propõe, inclusive, medidas para continuar tirando as prerrogativas do Poder Legislativo, aplicando através de portaria da Secretaria de Fazenda a inclusão de novos condomínios, portanto, de novos lotes para a cobrança do IPTU e da TLP. Então, concluo aqui chamando aos demais parlamentares a atenção, porque, e aí quero, deputado Chico Floresta, pedir a Vossa Excelência apenas mais um minuto. Quero aqui pedir, mais uma vez, ao deputado Chico Vigilante, que é o presidente da Comissão de Direitos de Defesa do Consumidor, para que essa comissão, que é a comissão que preserva aqui os direitos dos consumidores do Distrito Federal, que faça todas as ações necessárias para que não haja, de fato, aqui um abuso perante os consumidores dessa cidade, deputada Arlete Sampaio. Até porque o governo está prevendo para esse ano aumentos em vários impostos. Em vários impostos, deputada Arlete Sampaio. Esses aumentos estão acima da inflação. Bem acima da inflação. E nós sabemos que no ano que vem será um ano eleitoral. Um ano onde me parece que o governo do Distrito Federal procurará arrecadar da população do Distrito Federal muito mais do que arrecadou esse ano. Provavelmente, espero eu,
para fazer uma série de benfeitorias para a comunidade. Espero eu, porque o que nós temos observado aí é que o governo vem aumentando a sua arrecadação, mas vem gastando mal, deputada Arlete Sampaio. Visto o que aconteceu na área de saúde, visto o que está acontecendo na área de educação, na área inclusive da segurança dessa cidade. E é por isso que nós queremos aqui dizer aos moradores dos condomínios, aos moradores das cidades do Distrito Federal, que a gente tem o dever de exigir do governo que cobre de maneira legal os impostos referentes à nossa população e que aplique esses impostos recolhidos da população em benfeitoria para o povo do Distrito Federal. Portanto, essa é a minha intervenção nessa tarde de hoje, pedindo inclusive a nossa líder aqui do governo, a deputada Anicea Machado, que possa, nesse momento, solicitar ao governo do Distrito Federal, até porque Vossa Excelência tem mostrado sensibilidade social, para que a gente possa ter impostos aqui, impostos justos, com cobranças justas, dentro dos interesses, das possibilidades orçamentárias da família do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade que Vossa Excelência me concede nessa tarde. Com a palavra, deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezados amigos da imprensa desta capital. Não tá, só se ajoelhar aqui. Nos últimos dias, a imprensa noticiou, mais uma vez, um ato da Polícia Civil realizando um mandato de busca e apreensão na minha residência e na minha fazenda aqui perto de Formosa. Eu quero esclarecer, porque acho que devo isso a essa casa, a esses deputados, porque as informações prestadas pelos jornais foram desencontradas. Porque então, gostaria de fazer esse esclarecimento. Foi realmente apreendida uma arma na minha fazenda. Uma velha cartucheira de mais de 30 anos, que inclusive já perdeu o apoio dos parafusos que tem. É inclusive, ou seja, montada através de um arame que tem que prender o cano à sua coronha. Portanto, uma espingarda com mais de 30 anos. E que estranhamente a Polícia Civil não divulgou, como sempre costuma fazer. Não expôs a arma para que a imprensa fotografasse e filmasse. Sabe por quê? Justamente porque essa arma é uma arma que praticamente não se usa mais. É usada para espantar raposas, gatos do mato. E junto a essa arma, 2 cartuchos. Apenas 2 cartuchos de uma arma calibre 20. Na minha residência encontraram 120 balas, que a imprensa chama de cartuchos, fazendo alusão à cartucheira calibre 20. E que deveria falar que são balas de 22. Balas essas, que curiosamente, aqui eu quero... Balas essas que eram de uma arma, que não era minha, era uma arma de meu filho, que já é falecido hoje. Ele tinha uma daquelas pistolinhas pequenas, que foi inclusive num dia em que ele usava numa dessas vans que ele trabalhava com elas. Uma dessas batidas da polícia acabou apreendendo a arma, a questão de 4 anos atrás. E aquelas balas ficaram ali, e eu nunca quis mexer em alguma coisa que era do meu filho. Tenho sua roupa, todos os seus sapatos, o seu guarda-roupa. Até hoje não consegui desmontar as suas lembranças da minha casa. Aliás, desmontaram nessa última semana. Estiveram lá, jogaram tudo ao chão. Minha mulher depois teve que arrumar tudo novamente. Eu gostaria de dizer, porque esses fatos causam por demais uma estranheza. A ação da Polícia Civil em minha residência revestiu-se de um aparato desnecessário e injusto e maldoso,
porque a Polícia Civil patrulha o meu telefone como patrulha o meu gabinete 24 horas por dia. Esperou que eu tivesse no Tocantins para poder fazer essa batida na minha casa. Sem nenhum constrangimento com a minha senhora, que há menos de 15 dias atrás teve um princípio de um AVC semelhante ao que o deputado Wilson Lima teve. Sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Esperou que eu me afastasse daqui para poder fazer essa batida na minha casa. E que eu posso dizer uma coisa hoje para vocês. Tenho consciência que toda essa armação, desde a época da minha prisão, já conseguiram matar o meu filho. Quase matam minha mulher nesse final de semana. Meu pai tem 98 anos também. É outra pessoa que tem profundos problemas de saúde. E essa armação do senhor Vigão, a imprensa tenta esconder e joga o que a Polícia Civil fala. E será que não tem uma autoridade que tenha pelo menos o desconfiômetro de entender essa ligação da Polícia Civil com o seu vigaristão nessa cidade? Será que esse deputado, tão falado no passado, goza de tanto prestígio? Polícia essa que vai na minha casa com 4 viaturas, com quase 100 policiais. Para que esse excesso de força? A ação da polícia na minha fazenda ainda foi mais grave ainda, acompanhada da imprensa. E diga-se de passagem, a imprensa foi com aviso de que ia ser recebido a bala. O circo novamente se armou. Toda a imprensa estava avisado desse aparato. E tudo em vão. Tudo em vão. Primeiro porque já afirmei que não tenho plano nenhum de matar ninguém. Muito menos o deputado Vigão, que sou a última pessoa que tem interesse que ele morra. Agora tem interesse de desmascarar esse vigaristão ainda como vivo. Quero revelar para os senhores o plano do senhor Vigão, que a qualquer custo tenta aniquilar esse deputado que vos fala. Tudo isso, senhoras e senhores, revela que o chefe da Polícia Civil, que é candidato a deputado federal, declarado, veja o programa do último do PMDB, o senhor de Laerte Bessa, está usando a digna Polícia Civil com a finalidade política. Acho que o senhor governador deveria dar um basta nisso. Estou fazendo denúncia à Comissão de Direitos Humanos dessa casa e também à Câmara Federal e à OAB sobre esse abuso de poder. Alerto os senhores deputados para esse fato. O chefe da polícia, associado ao deputado Vigão, estão tentando, de toda forma, me ligar a qualquer crime. Inventaram essa história de que eu teria encomendado o assassinato do Vigão. E agora querem provar minha ligação com um bandido preso. Já soube que estão atrás de outro pistoleiro preso para simular a sua contratação para esse fim. E diga-se de passagem, convencer qualquer elemento preso a falar o que quiser é muito fácil. É muito fácil. Basta pedir que ele diga. Vejo então se não tenho razão. Porque fui indiciado no inquérito que apura invasão de terras em Planaltina. Lembram-se aquele inquérito que nada apurou e até uma escuta clandestina no próprio gabinete revelou que realmente não estimulei. Ao contrário, recomendei que não houvesse invasão de terras. Lembram-se disso? Pois é, fui indiciado mesmo assim. Com que tipo de perseguição é essa? Qual o motivo desse indiciamento? Quantas passeatas, quantas manifestações já existiram e que eu participei, inclusive com a presença do senhor governador.
Será que alguém já foi indiciado nessa casa por participar de uma passeata? Ou será que nós estamos vivendo um tempo pior do que no tempo da ditadura? Eu acho que estamos vivendo. Patrocinado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Pela Polícia Civil não, pelo senhor Laerte Bessa, amigo íntimo do senhor Wigberto Tartucci. Outro fato que é curioso. Será que o inquérito de ameaça de algum crime já foi objeto de busca e apreensão? Duvido. Duvido. Conclamo os senhores e as senhoras deputados a me apresentar apenas um fato semelhante a esse. Portanto, senhores deputados, volto à notícia sobre armas apreendidas na minha propriedade. Até se justificaria para quem está numa fazenda isolada, longe da cidade, ter uma arma para a sua defesa, de seus empregados, de seu patrimônio. Mas eu não tenho nenhuma arma no tipo, no estilo que eles querem que esteja. Essa arma que foi encontrada tem mais de 30 anos na fazenda. Se podem dizer... Senhor presidente, pode ser um minuto mesmo, eu estou terminando. Mas eu não possuo armas na minha casa ou na minha fazenda. Até porque sei que se isso acontecer, vão querer me condenar por isso. Um dos jornais que divulgaram essa notícia foi extremamente baldoso ao afirmar no título da matéria, apreendida armas e munição na casa de Edmar. E no subtítulo, distrital é suspeito de ter mandado matar o também deputado Wigberto Tartucci. Qualquer um vai ligar uma coisa à outra. Isso é pura maldade. De outra parte, é preciso que fique bem claro que a autoridade do que chefia a Polícia Civil, que ele não pode tratar um deputado como se fosse um criminoso, como um marginal, como um bandido condenado, porque até esses merecem ter seus direitos preservados. E um deputado eleito legitimamente pelo povo tem que ter o seu mandato respeitado. Entendo que esta casa precisa defender sua soberania, sua independência, o respeito devido pelos demais poderes. Quanto ao chefe de Polícia Civil, não deveria misturar seus objetivos e anseios eleitorais, sua rivalidade e disputas políticas fora de hora e de local, a benefício de seus amigos, políticos. Porque se o senhor Laerte Bessa quiser se eleger para deputado federal, deverá demonstrar a sua força nas urnas, sendo bom a beça, e não através de um aparato policial a seu serviço. Senhores presidentes, senhores deputados, gostaria de fazer esse esclarecimento para dizer que, mais uma vez, entendo uma perseguição descabida com esse deputado. Mas quero aqui falar para os senhores, é bom que os senhores prestem atenção, para que esses fatos venham a público. Porque cada fato, cada hora, me chega uma nova denúncia contra o senhor Wigberto Tartucci. E é incrível, incrível entender como é que a Polícia Civil, como é que o senhor Laerte Bessa protege um homem com tanto passado negro, como é o caso do passado do senhor Wigberto Tartucci. Estou nesse momento, no dia de hoje, também entrando com uma denúncia de ameaça de morte, não pelo que um bandido teria dito para outro bandido, mas pelo o que ele falou naquela fita, que os senhores prestem atenção. Toda a imprensa, toda a Brasília ficou impressionada com ele falar que mataria todo mundo a peso de ouro, meus filhos, meus netos, e praticamente ninguém se atentou a uma ameaça que ele próprio relatou. Quando ele fala, daí, se acontecer alguma coisa, é legítima defesa, porque a conspiração que está aí conspira a meu favor. Isso aí me lembra o próprio Campelo, quando fala, Zé, isso aí
no meu entendimento de polícia de 30 anos, vê claramente que foi uma contra-informação. Esparrama que você quer matar ele, para depois ele lhe matar e ser legítima defesa. E nessa fita de agora, ele próprio, a voz dele, confirma o plano, a conspiração que ele armou contra a minha pessoa. Com a palavra para comunicado parlamentar, deputado Chico Vigilante. Uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Eu quero, em primeiro lugar, manifestar a minha solidariedade ao deputado Zé Edmar e dizer que me sinto indignado por tudo isso que o deputado vem passando, e especialmente em relação à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Eu quero registrar aqui o meu apreço e o reconhecimento do trabalho do deputado Zé Edmar. Eu apenas, senhor presidente, comunicar aos parlamentares que hoje, às 18 horas, caso a sessão assim permita, haverá uma audiência pública para as instituições, foram convidadas as instituições sociais, os sindicatos e as federações, tanto laborais como patronais, para a discussão das emendas orçamentárias. É a última audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que se realizará na sede da Federação do Comércio, lá no setor comercial sul. Então, queria convidar todos os deputados dessa casa que puderem, que nós estaremos realizando essa última audiência pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, em especial o nosso vice-presidente, deputado Paulo Tadeu. E dizer também, deputado, que a questão do... Nós estamos aí com os trabalhos bastante avançados em relação ao disco orçamento. Até o final da semana os senhores receberão um novo extrato já do posicionamento da comunidade em relação às emendas populares. E também a informar que a casa, a partir de hoje, a partir de amanhã, já estará em condições de receber as emendas parlamentares já digitadas e informatizadas na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Existe uma bateria, são 4 computadores que já foram, o sistema está sendo construído, não haverá tempo suficiente para implantar esse software em cada gabinete, portanto, os senhores peçam que os seus assessores se utilizem dos computadores que estão montados na sala da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e a partir de amanhã ela estará pronta, são 4 computadores que está pronto já para receber as emendas dos senhores parlamentares. Então eu queria lembrá-los e que também o último prazo é o dia 23, até então a próxima semana, até a próxima quarta-feira é o último dia para que os parlamentares possam encaminhar as suas emendas. Portanto, não deixem para a última hora para que não haja nenhum congestionamento ali na sala das comissões de orçamento. É isso aí que eu queria avisar, senhor presidente. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, nessa tarde de hoje, senhor presidente, tratar da violência que tem assolado a população do Distrito Federal. Brasília hoje, Brasília que o plano piloto e as nossas cidades satélites são cidades inseguras, cidades onde se vive com medo, cidade onde a população já não tem mais nenhuma tranquilidade. Só verificarmos que nesse último final de semana, 8 pessoas foram assassinadas aqui no Distrito Federal. 8 pessoas perderam a vida, fruto da violência estabelecida aqui no Distrito Federal. Nós vimos aqui, senhor presidente, no plano piloto, ali nas imediações da rodoviária, uma senhora saindo do Conjunto Nacional, sendo sequestrada às 2 horas da tarde, e quando fugiu do carro e pediu socorro, um cidadão, deputado Peniel Pacheco, que tinha todo o futuro pela frente, um advogado de 25 anos de idade, se apresenta para prestar socorro a essa senhora, é feito refém, colocado dentro do carro, e o bandido sai em alta velocidade. Quando chega ali nos Correios, altura do prédio dos Correios, setor bancário norte, esse carro é cercado pela polícia,
e esse cidadão vem a perder a vida. Ninguém sabe ainda se as balas saíram da arma do bandido ou se saíram das armas dos policiais. Mas a verdade é que o cidadão perdeu a vida num assassinato brutal. E essa é a demonstração efetiva da insegurança que campeia na nossa cidade. E há de se perguntar por que nós chegamos a esse ponto. Porque falta de recursos não é. Existe dinheiro de sobra para a polícia do Distrito Federal, para a segurança pública, para a saúde e para a educação do Distrito Federal. O governo federal, esse ano, está liberando mais de 3 bilhões de reais. Para o próximo ano, está assegurada a liberação de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Portanto, deputado Chico Leite, recurso não falta. O que falta é gerenciamento. É isso que está faltando, é gerenciamento no que tange a segurança pública do Distrito Federal. E nós vimos agora, todos nós acompanhamos, as notícias levantadas pelo jornal Correio Brasiliense, primeira página do Correio Brasiliense, o verdadeiro achaque que é feito por policiais em cima dos empresários, quer dizer, pedindo, e ainda vem dizer que é normal. Sabe, deputada Gris, como que fosse normal um policial fardado ir a uma loja, ou a um supermercado, ou não importa que tipo de atividade é desenvolvida pela empresa, leva um ofício, sabe, deputado Chico Leite, dizendo efetivamente o que estão querendo, tanto era tipificado os valores, ou seja, tantas caixas de cerveja, tantos quilos de linguiça, tanto saco de carvão, né? Era tudo, tanto quantos pratos e copos descartáveis, era tudo colocado. E agora o comandante da polícia disse que não, que o pessoal dava de bom grado. Quer dizer, bom grado? Policial fardado, vai na viatura, leva a intimação para que a pessoa forneça, e depois vem dizer que é de bom grado? De bom grado, sabe, deputado Chico Leite, seria de bom grado se fosse o cidadão apaisana, dissesse para o dono da loja de que iam fazer uma festa e se ele podia ajudar com alguma coisa, mas não dizer, deputado Peniel Pacheco, o que estão querendo. Tanto era dito, olha, precisamos de tantos quilos de linguiça, tantas caixas de cerveja, tantos litros de uísque importado, tantos litros de vinho importado, quer dizer, era tudo colocado lá. Felizmente, esse fato veio à tona em função até da denúncia de um próprio policial, que na sua defesa, ele que saía também para fazer a arrecadação, ele tinha catalogado 70 ofícios. Quer dizer, só esse tinha 70 ofícios catalogados que demonstrava isso que eu classifico de extorsão. Isso, deputada Érica Cocai, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Ética e Decoro Parlamentar, isso não dá para dizer que é normal. Não dá para achar que é normal, quer dizer, o policial armado ir lá e intimar as pessoas a fornecerem coisas para as festas. É bom que se diga que não era nem peça de reposição para consertar as viaturas, coisa que aí também já seria ilegal, mas digamos que seria tolerável, né? Daria para tolerar se fosse peça de reposição, ou se fosse uma telha para colocar lá no telhado, que tem muitas goteiras também em alguns quartéis. Mas não, era para festa. Portanto, eu acho que festa, cada um faz a festa do jeito que pode. Cada um faz a confraternização que dá conta de fazer, não é? É como que nós, deputados aqui, inventássemos de fazer uma confraternização e chamasse os outros a pagar a nossa conta. Seria a mesma coisa. Portanto, era isso que a Polícia Militar do Distrito Federal estava fazendo. Felizmente, o Correio Brasiliense traz à tona uma matéria brilhante de jornalistas do Correio. A seção de cidade hoje, que é tão bem dirigida pela jornalista Samantha Saluna, que é quem dirige hoje o caderno de cidades do Correio Brasiliense, e que virou matéria para o país inteiro, a partir do momento que ontem a Globo, numa matéria dirigida pela jornalista Renata Feldman, que cobre essa casa aqui, né, publica para o Brasil inteiro a situação que vive a Polícia Militar do Distrito Federal. E quero repetir, não é falta de recursos. Dinheiro tem.
O que falta é exatamente gerenciamento. Portanto, o recurso existe e nós estamos dispostos a dizer cada vez mais o quanto que o governo federal tem liberado para a educação, para a segurança e para a saúde do Distrito Federal. Quem dera que outros estados tivessem o nível de liberação que tem para o Distrito Federal. Portanto, o que falta é gerenciamento. Estão gerenciando mal os recursos que são repassados, que estão liberados pelo governo federal. E ainda fazem propaganda daquilo que é do governo federal como coisa que fosse do governo do Distrito Federal. Sabe, deputado Chico Leite, é muito interessante, deputado Agriço, ver o governo do Distrito Federal divulgando o SAMU como que fosse coisa dele. E o SAMU não é do governo do Distrito Federal. O SAMU é do governo federal. A mesma ambulância que tem aqui no Distrito Federal, eu vi em Curitiba, no Paraná, esse final de semana, eu que estava lá participando de um grande congresso da minha categoria, a categoria de vigilantes, eu vi a mesma unidade de saúde que tem lá, que é essas ambulâncias equipadas, a do Paraná é o mesmo tipo que tem aqui no Distrito Federal. Portanto, não é do governo do Distrito Federal e nem do governo do Paraná, é do governo Lula. E o governo do Distrito Federal, quando divulga, devia dizer quem que trouxe. No caso também do medicamento em casa, né, o remédio em casa, aquilo ali é uma iniciativa do governo federal que deveria ser divulgada pelo governo do Distrito Federal também. Né? Mas eles não. Diz, obra do governo do Distrito Federal. Coisa nenhuma. É do governo federal. Igual as obras que estão acontecendo ali no setor O, né, de captação de água, grandes obras que estão acontecendo lá, eles não botam mais nem o nome do governo do Distrito Federal, mas é do governo federal. Que tem aqui no Vicente Pires também, ali também são obras do governo do Distrito Federal e que eu pretendo fazer um levantamento completo de todas as obras que o governo federal está fazendo em Brasília e depois vamos convocar uma coletiva e divulgar o que o governo Lula está fazendo e que infelizmente o governo Rori se apropria como que fosse coisa dele. Fica aqui o registro. E mais uma vez protestando contra a insegurança que graça hoje sobre o Distrito Federal. Realmente uma cidade insegura e violenta. Presidente, tem uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem da Chico Leite. Presidente, eu já vim a esse microfone algumas vezes para fazer menção a esse tema. Hoje saiu publicada a lei número 3697 de 2005, no Diário, que é a primeira lei no Brasil que regulamenta concursos públicos. Como a publicação é posterior ao edital do concurso dessa casa, a empresa que vai fazer o concurso dessa casa não teria a obrigação legal de atender às regras do concurso que trazem transparência e respeito ao princípio da igualdade. Nós, semana passada, mandamos uma indicação ao presidente Fábio Barcelos e à própria empresa, a CESP, no sentido que se obedecessem às regras, como recomendação, porque se essa casa não der o exemplo, como ela poderá cobrar de outras instituições que assim o façam? Então eu venho a esse microfone, senhor presidente, para fazer mais um apelo a Vossa Excelência, ao deputado Peniel, na qualidade de membros da mesa diretora, que recomendem, que exijam até do CESP, que cumpra as regras nos projetos de lei 1311, agora a lei já com numeração, 3697 de 2005, e no 1312, que deve sair publicada amanhã, porque essas regras trazem segurança na relação entre o concursando e a instituição ou a empresa que realiza o concurso, com certeza absoluta, trazendo tranquilidade a todos os usuários do serviço público, que eles saberão que terão um bom servidor ou uma boa servidora cumprindo o seu mistério. Era isso que tinha a apelar, senhor presidente. Muito obrigado. Com certeza, acordaremos a sua questão de ordem na mesa diretora e faremos dar esse tratamento que por Vossa Excelência foi apresentado e foi aprovado como lei. Com a palavra a deputada Érica Cocai, no comunicado de parlamentares. Senhor presidente.
Tem razão o deputado Chico Vigilante ao se indignar tanto com relação à série de reportagens que tem saído e denotado que é um esquema de favorecimento dos policiais militares aqui no Distrito Federal. Isso não é normal, isso não é natural e não pode ser banalizado, sob pena de que nós percamos definitivamente a fronteira entre o público e o privado. Não é verdade que os policiais militares solicitam, pedem, e que isso não tem nenhum reflexo direto na sua ação de assegurar segurança para a população da área em que trabalham. Até porque hoje, mais uma brilhante reportagem do Correio Brasiliense indicam que aqueles estabelecimentos que mais fornecem aquilo que é solicitado pelos policiais militares são estabelecimentos que passam a ter uma segurança mais aprumada e mais elevada por parte daqueles mesmos policiais. Até porque existem as relações explícitas e existem as relações de poder implícita. Se o policial militar está responsável pelaquela área de segurança e chega no estabelecimento comercial e solicita qualquer coisa, ele está ali utilizando uma relação de poder não explícita, mas uma relação de poder real, uma relação de poder de relacionamento a ser estabelecido com aquele próprio estabelecimento comercial. É por isso que nós, na Comissão de Direitos Humanos, aprovamos e vamos realizar na semana que vem uma audiência pública para discutir o fenômeno da caixinha para os policiais militares, que na melhor das hipóteses, vai estar testando um descaso do Estado com a polícia e com a segurança do Distrito Federal. Eu diria que todos nós temos um lema e um desejo nesta cidade há algum tempo. O desejo de voltarmos para casa. O desejo de todos os dias, se quisermos, podermos estar em casa. E que os nossos meninos e meninas possam voltar para casa em segurança todos os dias. Porque não é esta a realidade que nós estamos vivendo no Distrito Federal. Vivemos hoje cercados pelo medo. Portanto, nós temos aqui no Distrito Federal o inusitado de termos um fundo constitucional, o inusitado de termos recursos federais para a segurança pública e vivermos cercados e tomados pela insegurança, muitas vezes prisioneiros de nós mesmos, trancados em grade, em ferrolhos e encadeados dentro das nossas casas, porque vivemos cercado pelo medo, com uma polícia militar que, é o que se descobriu, exige dos comerciantes uma série de benesses para o exercício da sua função precípua. Portanto, temos aqui no Distrito Federal uma série de paradoxos. Um paradoxo que diz que o governo do Distrito Federal vai terceirizar as lavanderias dos hospitais, aqui o que já foi falado pela deputada Arlete Sampaio, vai terceirizar o centro de convenções para se dedicar fundamentalmente ao que é função precípua do Estado. E eu digo, o que é função precípua do Estado, se não é a segurança, a saúde e a educação? Se é função precípua do Estado, a terceirização, ela não vai fazer com que o Estado possa se dedicar a estes três elementos, porque não se dedica no dia de hoje. Nós temos uma CPI da saúde, onde está se apontando que foram cometidas uma série de irregularidades que prejudicaram sobremaneira a população do Distrito Federal. Não temos a melhor saúde do mundo aqui no Distrito Federal e nem temos a mesma saúde que tínhamos há 30 anos atrás, como não temos a mesma educação que tínhamos há 30 anos atrás. O que nós vimos hoje nas escolas públicas do Distrito Federal é, enquanto se desvia recursos para a publicidade, nós temos escolas que estão literalmente mergulhadas em escombros. Literalmente mergulhadas em escombros aqui no Distrito Federal. Nós não temos uma segurança que possa fazer com que o cidadão possa desenvolver e se sentir mergulhado numa cultura da paz e não numa cultura do medo aqui no Distrito Federal. Vivemos mergulhados na cultura do medo, porque não temos uma política de segurança pública à altura da população do Distrito Federal e nem mesmo à altura dos recursos federais
que são captados ou que são percebidos mensalmente pelo governo do Distrito Federal. A população do Distrito Federal vive uma verdadeira falência de políticas públicas, que vai se refletir, é óbvio, no aumento da violência, que não é uma discussão só de segurança pública, é uma discussão de termos políticas de prevenção. Agora temos, no Distrito Federal, a lógica inversa de eliminação de todas as políticas de prevenção. Estivemos a semana passada analisando as obras da nova unidade de internação, chamado como CAG 2 ou CAG 3 que seja, e ali nós vimos que serviços de prevenção que estavam sendo dedicados à população numa situação de risco, de alta vulnerabilidade social, como oficinas de teatro, oficinas culturais, oficinas de esporte, oficinas profissionalizantes, foram tomados pela unidade de internação. A Granja das Oliveiras hoje se transformou em um grande CAG que deveria sim ser construído dentro dos preceitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não poderia ser construído tomando espaço das oficinas das crianças que não têm onde ficar no contra-horário da escola, que ficam à mercê das ruas, porque nessa cidade não tem creche, nessa cidade não tem creche, nessa cidade não tem contra-horário para as crianças ficarem em atividades que possam desenvolver o seu potencial afetivo, pedagógico, cognitivo. Esta cidade, com o exemplo das oficinas da Granja das Oliveiras, terão sido desativadas como foram, está mergulhada numa verdadeira falência de políticas públicas, de políticas para a criança, de políticas para o adolescente, de políticas de prevenção, de políticas de educação de qualidade que possam fazer com que nós rompamos definitivamente esta corrente e esta cortina do medo que aqui estamos colocados. Mas, senhor presidente, gostaria de mais um minuto apenas para aqui estar atestando um outro problema que estamos vivenciando nas nossas escolas. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, recebemos já 3 denúncias que dizem respeito à impossibilidade que está se estabelecendo nas escolas privadas desta cidade, nas faculdades privadas dessa cidade, do acesso à comunidade que tem deficiência auditiva, à comunidade surda. Recebemos, senhor presidente, denúncia de que não há intérprete de Libras, línguas brasileiras de sinais, nas escolas privadas, nas faculdades privadas desta cidade. 2 meninas, 2 jovens, se dirigiram à Comissão de Direitos Humanos para dizer que era impossível que elas continuassem cursando o seu curso superior em uma faculdade privada, porque não havia intérpretes que não faltaram no advento do vestibular, mas que não existiam no cotidiano daquelas escolas. E aí, senhor presidente, soubemos que estas 2 meninas foram chamadas pela direção da escola, que disse: aqui está o seu dinheiro de volta, aqui está o dinheiro da sua matrícula, aqui está o dinheiro da mensalidade que vocês já pagaram, porque essa escola não vai contratar intérprete. Está na portaria do MEC, em decreto do MEC, na lei orgânica aqui desta cidade, está numa lei distrital desta cidade, a obrigatoriedade da contratação de intérprete, não só nas faculdades, como em todas as instituições que prestam serviços públicos. Mas mais que isso, senhor presidente, recebemos uma outra denúncia de uma outra escola particular, onde 4 surdos entraram e ingressaram por vestibular, que foi feito também com a presença de intérprete. Esses surdos receberam uma carta na sua casa, dizendo que deveriam comparecer para efetivar sua matrícula no dia 30, diferentemente dos outros alunos da faculdade, que compareceriam no dia 18. Ao comparecerem no dia 30, receberam da direção da escola o comunicado que já tinha se esgotado o tempo de matrícula, que se esgotava no dia 18, e não puderam realizar
a sua matrícula, portanto foram expulsos da faculdade, que entraram porque passaram no vestibular, porque estas faculdades não querem pagar o intérprete para que os surdos tenham acesso a terem o seu curso superior. E aí, senhor presidente, eu encerro lembrando a fala destas duas meninas que foram expulsas da faculdade, que estavam exercendo porque a faculdade se negou a colocar intérprete. Elas diziam: agradecemos a função e o esforço da Câmara Legislativa, que não se encerrou, porque nós vamos até o fim para que essas meninas voltem a cursar a sua faculdade. Agradecemos o esforço que foi colocado, mas a escola nos chamou e nos devolveu os nossos dinheiros da matrícula e da mensalidade. A escola não apenas devolveu os nossos recursos, a escola entregou embrulhado a destruição dos nossos sonhos de um dia termos um diploma de curso superior, e que nos foi negado porque carregamos uma deficiência auditiva. Portanto, senhor presidente, fica aqui registrado a nossa indignação, a postura dessas escolas privadas e a nossa determinação de irmos ao MEC, de irmos ao Ministério Público, de irmos ao CONAD, que já está marcado, o Conselho Nacional das Pessoas que Portam Deficiência, que vamos efetivar essa denúncia para que a lei se faça cumprir. Mas antes da lei, para que o direito humano destas pessoas terem acesso ao curso superior possa ser cumprido e tenhamos a condição de construir uma sociedade onde caibam todos nós, os que escutam, os que não escutam, os que conseguem andar e os que não conseguem andar, que caibam todos nós por inteiro, que é a sociedade que vamos perseguir sempre. Com a palavra, a deputada Elete Sampaio. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, me causa uma profunda estranheza o fato de, há poucos minutos atrás, ter recebido uma notificação do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo esta notificação, eu e mais alguns parlamentares estaríamos incidindo em crime de natureza eleitoral simplesmente porque divulguei um panfleto me posicionando pelo sim no referendo recentemente realizado com relação à comercialização de armas no Brasil. Cabe aqui uma profunda reflexão de qual deve ser o papel de um político, do papel de um parlamentar nesse país. Se nós não pudermos exercer o direito de nos posicionarmos acerca dos grandes fatos, dos grandes eventos nacionais e locais, o que resta a um deputado fazer? Se um parlamentar não pode divulgar a sua posição acerca do referendo, seria de se perguntar se o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Sim, também fez uso promocional da sua imagem em todos os programas em defesa do Sim. Seria de se perguntar se, por outro lado, o deputado Alberto Fraga, que defendeu o não, também fez uso promocional da sua imagem no programa. Se aqueles que defenderam não, que colocaram outdoors na cidade, também fizeram autopromoção de sua imagem perante a opinião pública. É um equívoco que nós não possamos difundir a nossa posição acerca dos problemas que existem no país e na cidade. Então, eu acho que essa Casa Legislativa deveria fazer uma visita ao Tribunal Regional Eleitoral para discutirmos claramente
a separação que existe entre a necessária posição, o necessário posicionamento dos parlamentares e aquilo que é de fato antecipação de uma campanha eleitoral. Acho que essa clarificação é fundamental. Nós não estamos ainda no período eleitoral de 2006. E se formos penalizados a cada dia que nos manifestarmos, porque estaremos expondo a nossa imagem pública e, com isso, buscando capitalizar eleitoralmente, então estamos todos proibidos de falar. Estamos todos proibidos de emitir nossas posições, nossas opiniões, de realizar projetos, de realizar audiências públicas, seminários, porque estaremos sempre em campanha eleitoral daqui para frente. Eu solicito à mesa diretora dessa casa que marque uma audiência com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral para que esses fatos fiquem esclarecidos e que não venhamos daqui para frente a ser notificados por motivos que não são justos e que estejamos expostos, como estivemos hoje, diversos parlamentares com nossas imagens num jornal local, atribuindo a nós crimes que, ao nosso ver, é o simples direito de livre manifestação da opinião dos parlamentares em nossa cidade. Queria também, nesses 48 segundos que restam, senhor presidente, dizer da nossa estranheza, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, a posição expressa pelo secretário do Comparques acerca da necessidade de retirar do parque da cidade a escola de meninos e meninas que estão em situação de risco, que tem naquela escola a oportunidade de se transformarem em cidadãos e cidadãs brasileiras. Não existe nenhuma regra que possa dizer que a definição do plano diretor do parque da cidade obrigue a retirada daquela escola do parque. E nós aqui na Câmara Legislativa vamos envidar todos os esforços para fazer com que o parque ali permaneça, para que as nossas crianças, os nossos meninos e meninas possam ter a chance de recuperar sua cidadania em escola daquela natureza. Por último, quero dizer que hoje, nesta casa, na parte da manhã, neste plenário, realizamos uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Homeopatia, que se realiza no dia 21, próximo de novembro. Por último ainda, eu queria aqui dizer que eu fico extremamente preocupada com as denúncias feitas nessa casa pelo deputado José Edmar. Independente das divergências que tenham com o deputado, independente das diferentes posições que tenham manifestado, me preocupa seriamente que uma instituição pública da importância e da seriedade da Polícia Civil possa estar sendo utilizada de maneira partidária, de maneira política. E quero dizer que, nesse momento, independente das divergências que tenham com o parlamentar, tenho que manifestar a minha posição em contrário a que ele possa estar sendo vítima de uma grande manipulação, de uma grande articulação que fere profundamente os direitos individuais consagrados na Constituição brasileira. Nesse sentido, quero dizer que esta casa deve se somar aos esforços de tentar esclarecer o que de fato vem acontecendo na perseguição que parece ser ao deputado José Edmar como parlamentar desta casa. Era isso, senhor presidente. Essas são as aflições pelas quais eu tenho passado. O Edson, eu sempre tive, e nos depoimentos ali estão, isso várias vezes, em qualquer uma das versões deles, eu sempre digo, eu não peguei um elo. Como é que alguém que não é funcionário público, tem apenas um cargo comissionado, sai da Secretaria de Educação para presidir a licitação da Secretaria de Saúde e ainda leva, eu disse aqui que levou dois, eu disse no meu depoimento que levou dois. Praticamente formou toda a comissão de licitação da Secretaria de Saúde, uma coisa que até hoje